Olá pessoal, tudo bem? Anderson Moreira mais uma vez por aqui, gravando um novo vídeo para a edificação da sua vida em nome de Jesus. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito pertinente para esses dias e o tema da mensagem de hoje é o pai em busca dos filhos. Eu quero falar hoje sobre 3 tipos de filhos que a Bíblia relata lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 24. É uma passagem que muitos conhecem e eu não vou ler o texto, depois você lê aí com calma, você abre sua Bíblia e lê com calma, porque eu quero ganhar tempo. Esse texto, querido, ele fala de 3 filhos perdidos. O primeiro tipo de filho que ele fala é a ovelha perdida. É o filho perdido, é aquele filho que precisa de pastoreio. O segundo tipo de filho que a Bíblia relata nesse texto é a dracma perdida. Ou seja, é uma criança, é um novo convertido, aquela pessoa que ainda não sabe falar. E o terceiro tipo de filho é o filho pródigo, que é aquele filho rebelde, aquele que já sabe o que tem que fazer, já sabe como fazer, mas ele precisa às vezes se arrebentar para poder obedecer. Talvez você conheça alguém assim, não é verdade? Queridos, a ovelha perdida é aquela que precisa de pastoreio, né? Em um pequeno descuido, nós podemos nos perder dos caminhos que o Senhor traçou para nós, mas nós nunca nos perderemos dos seus olhos. Lá em Provérbios 5:21, a palavra de Deus diz: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, a qual observa todas as suas veredas. Sabe, tem um homem na Bíblia que se chama Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, em determinado momento da sua vida, ele se descuidou, ele deixou de lado um grande propósito para viver um momentinho de prazer. Foi quando ele deveria estar na guerra e ele estava lá no palácio, na sacada, e ele avistou Batseba, e essa história todo mundo já sabe. E o que aconteceu? Ele desejou e ele foi lá e acabou caindo com ela, né? Então, muitas das vezes, né, a gente não consulta a Deus sobre o que devemos fazer ou qual a decisão nós devemos tomar, e aí a nossa cabeça fica vagando, né, e pensamos coisas erradas, fazemos coisas erradas, mas nós precisamos entender que é necessário andar sempre em vigilância para que não venhamos a cair e a se perder. Deus, ele se alegra, né, quando encontra uma ovelha perdida. Ele faz o impossível para não perder uma ovelha. E a maior alegria de Jesus, meus queridos, é resgatar um perdido. Uma ovelha perdida, ela não consegue andar sozinha. Ela precisa ser carregada no colo. Por isso, precisa de um pastoreio. O segundo tipo de ovelha, que é a dracma perdida, é aquele filho novinho, né? Aquela criança que ainda não sabe falar. Sabe? Uma pessoa que chegou agora na igreja, por exemplo, uma pessoa que acabou de se converter ou que ainda não anda e nem conhece Jesus de andar com ele, é tão importante quanto qualquer outra pessoa para Deus. Por isso que precisa de ser ensinada, precisa de ser discipulada. É por isso que existe a igreja, né, que é para poder evangelizar, consolidar, discipular e enviar essas pessoas. Então, esse tipo de filho geralmente é encontrado nas nossas vidas, nas nossas faculdades, nos nossos empregos, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, né? Aquelas pessoas que às vezes acabaram de se converter, que começaram a ouvir sobre Jesus, mas ainda não sabem como fazer. Ou seja, muitos erros que elas cometem é porque ela não sabe como fazer, ela não sabe como orar, ela não sabe o que deve fazer. É por isso que nós devemos valorizar o tempo com Deus, porque a cada momento que nós passamos com Ele é um ensinamento que Ele nos proporciona. Lá em Salmos, no capítulo 84, versículo 10, diz assim: pois um dia em teus atos vale mais do que 1000 em outro lugar. Ou seja, vale mais passarmos 1 minuto na presença de Deus do que 1 ano fora da presença dele. Porque é ali que nós aprendemos, é ali que ele nos ensina, é ali que ele nos exorta. Sabe, certa vez eu estava passeando no shopping com a minha filha e com a minha esposa, e uma criança, ela teoricamente se perdeu, e aquela mãe ficou desesperada ali no shopping procurando sua filha, anunciando nos alto-falantes, e aquilo gerou um desespero em todas as pessoas que estavam ali, onde na verdade aquela filha estava escondida. Daqui a pouco ela apareceu e falou: achei mamãe. O que aconteceu? Aquela menina fez um ato de desobediência, de rebeldia? Não, ela simplesmente não sabia falar, ela simplesmente quis chamar a atenção da sua mãe ali. Entendeu? E quantas pessoas ao seu redor ela está precisando de ajuda, ela está precisando, sabe, encontrar uma paternidade, ela está precisando chamar a sua atenção, mas ela não sabe como fazer.
Então nós devemos prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a alegria de Deus quando encontra uma ovelha perdida o faz convidar para comemorar junto com ele. Lá do versículo 9 ao 10 está falando sobre isso. E outro tipo de filho é o filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho, sabe, rebelde, que já sabe o que fazer, mas ele precisa se arrebentar para poder obedecer, né? O pai fala, a mãe fala, o líder fala, o chefe fala, e o que acontece? Ele simplesmente não obedece. Ele precisa se arrebentar para poder, de fato, entender que ele precisa de ajuda. Então, o filho pródigo, a dracma perdida, o filho pródigo, a dracma perdida e a ovelha perdida não são a mesma pessoa. São pessoas diferentes, são situações diferentes. Mas Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele quer cuidar de cada uma dessas pessoas, de cada um desses filhos como um pai. Então, queridos, é necessário entender que pedir a herança a um pai enquanto ele está vivo é o mesmo que desejar a morte do pai. Foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo. Ele chegou para o seu pai e falou: não, olha, eu quero a minha parte da herança porque eu quero viver minha vida, eu quero fazer do meu jeito. E sabe o que acontece? Cada um escolhe o seu destino, querido. O que nós temos feito com os nossos pais espirituais, com os nossos líderes, com os nossos chefes, com aquelas pessoas que exercem uma autoridade sobre as nossas vidas? O que nós temos feito com esse legado, com essa herança que eles nos deixaram? Sabe, Deus Pai enviou o Filho Jesus para que o Espírito Santo que habita em nós seja o nosso ajudador. É por isso que nós devemos e precisamos pedir ajuda e auxílio do Espírito Santo. Um filho rebelde, além dele sair da cobertura do seu pai, ele contamina aqueles que querem estar protegidos. Então, queridos, cuidado com quem você empresta os seus ouvidos na hora de pedir um conselho. Cuidado com essas pessoas que se dizem seus amigos, mas na verdade te afastam da presença de Deus. Na nossa vida pessoal, nós podemos ser contaminados por aquilo que entra no sangue, né? Por exemplo, uma infecção hospitalar, mas na vida espiritual nós seremos contaminados por aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Cuidado, cuidado, porque a serpente contaminou a raça humana. Satanás contaminou a raça humana através da serpente, contaminando os ouvidos de Eva. Então, muito cuidado com quem você ouve, sabe? Existe um velho ditado que muitos conhecem, que diz assim: quem anda com porcos, farelos comem. Mas no caso dos filhos rebeldes, nem lavagem eles conseguem comer. Isso está dizendo lá no versículo 15 e no versículo 17. Sabe a conclusão que nós chegamos, queridos, com essa mensagem? É que quando nós caímos na real, a única maneira de atrair o favor de Deus é com o arrependimento verdadeiro. É a única maneira que nós podemos atrair o favor de Deus, é se arrependendo todos os dias, é pedindo perdão pelos nossos pecados, é entendendo a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, entendendo que somos filhos e qual é o filho que pedindo um pão para o seu pai será negado. Então, arrependa-se, né? Tudo que estava frio, tudo que estava perdido, tudo que estava morto, né? Os seus planos, sonhos e projetos será aquecido, será encontrado e será ressuscitado hoje em nome de Jesus Cristo. Mas é necessário que você entenda que você depende de Deus. E a pergunta que eu deixo para você nessa mensagem, para que você possa refletir, é: que tipo de filho você se identifica nessa mensagem? Independente da situação que você se encontre nesse momento, o Pai, aquele que está em secreto, aquele que vê em secreto, te recompensará. Mas é necessário arrependimento, é necessário renúncia, é necessário entender que você precisa de Deus, que você precisa do Pai, porque aí sim, ainda que você tenha pedido a sua herança antes do tempo, que você queira retornar para sua casa, Ele está lá de braços abertos para te receber, para te dar amor, para te fazer sorrir novamente, para trocar as suas vestes e para colocar no seu dedo um anel que significa uma nova aliança. Deus tem uma aliança para com você e você é filho. Entenda isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e você possa ser amado e abraçado agora pela paternidade do Senhor Jesus Cristo, que te ama muito. Valeu? Deus abençoe. Fica na paz.